Paz do Senhor a todos. Meus amados, eu queria trazer uma breve meditação num texto que está descrito na carta aos Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 23. A Bíblia nos vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus queridos, esse versículo nos traz temor. Este versículo nos traz quebrantamento e nos leva a refletir. Pois Paulo deixa bem claro que o merecimento do pecado era a destituição da glória de Deus. Vamos refletir, vamos nos lembrar de todas as vezes que nós pecamos. Quantas vezes nós não caímos no pecado, quantas vezes nós não transgredimos a lei de Deus. Eu vejo o pecado como se fosse um crime contra a lei de Deus. Eu vejo o pecado como se fosse um crime contra Deus. Um crime contra a lei de nosso país nos gera punições, nos gera consequências, e nosso pecado nos geraria punições, nos geraria consequências. Por nosso pecado nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação eterna. Pelo nosso pecado nós éramos merecedores da destituição completa da glória de Deus. Pelo nosso pecado nós éramos merecedores do inferno. Mas o mesmo escritor, 3 capítulos depois, no mesmo versículo, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de nosso Senhor Cristo Jesus. Outro escritor, em 1 Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 24, ele diz: e ele levou pessoalmente os nossos pecados em seu corpo sobre um madeiro, para que morrêssemos para o nosso pecado e vivêssemos para a justiça. Nós éramos merecedores de toda consequência, nós éramos merecedores de toda morte, mas através da misericórdia de Deus nós alcançamos o perdão, nós alcançamos a vida eterna. Em outro momento da história, outro personagem, o personagem é João, que estava batizando as pessoas. A pregação de João era raça de víboras, porque fogem da ira de Deus. João via os fariseus e diziam: raça de víboras. João dizia segundo cada um, conforme o seu pecado, conforme a coisa que transgredia contra a lei de Deus. Mas as pessoas que estavam lá vendo João batizar e pregar viram que um homem diferenciado havia chegando. E eu imagino as pessoas perguntando: vai lá, João, o que você vai chamar esse homem? Qual que é o pecado deste homem? Que raça de víbora é essa pessoa? Mas João vira para essas pessoas e dizem: este homem não é pecador, este homem não é raça de víbora, este homem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ah, meus amados, Jesus nos tirou do pecado e nos fez vencedores. E o versículo que testifica a nossa fé, ele diz que fomos libertos em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça por causa de seu pecado, não pereça por causa de sua transgressão, mas tenha vida eterna. Em Hebreus, no capítulo de número 8, no versículo de número 12, a palavra nos diz: pois eu perdoarei a magnanimidade de seu coração e não me permitirei lembrar de seus pecados. Em Isaías capítulo de número 43, versículo de número 25, Deus diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões e que não lembra mais dos seus pecados. Meus amados, não importa o que você cometeu, não importa o seu pecado, Deus ele limpa todas as suas transgressões. Pelo sangue de Jesus você é lavado, pelo sangue de Jesus você é remido.
E para finalizar, João escreve em 1 João, capítulo de número 2, versículo 14, eu vos escrevi, pois são fortes e a palavra de Deus está em vós e vós vencestes o maligno. Através de Jesus, nós vencemos o maligno e temos a vida eterna e o perdão de nossos pecados. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos.